Minha nora e meu filho me apagaram da vida deles como se eu nunca tivesse existido. Anos inteiros sem uma única ligação, sem uma única explicação. Mas na noite em que apareci na TV, ela escreveu imediatamente: jantar em família hoje à noite, precisamos conversar. Então eu cheguei. E o silêncio que caiu sobre a mesa disse tudo. 4 anos. 1460 dias de ausência absoluta. E agora eu estava ali sentada diante deles naquela mesa de mogno italiano que jamais poderiam pagar com um salário honesto. Raíssa me servia vinho tinto em uma taça de cristal que provavelmente custava mais que meus sapatos. Ela sorria. Aquele sorriso que eu conhecia bem demais. Lábios para cima, olhos calculando. Mateus, meu filho, meu único filho, evitava meu olhar como se eu fosse um fantasma incômodo, materializado em sua sala de jantar nos jardins. As crianças estavam ali. Beatriz, 12 anos. Da última vez que a vi, tinha 8 e me abraçava com aquela força pura que só as crianças que amam sem condições têm. Enzo, 9 anos, escondido atrás do prato de massa cara, me olhando com olhos confusos. Não me reconheciam. Ou pior, lembravam de mim como a avó que nunca os visitava. O lustre acima de nós refletia luz dourada sobre toalhas brancas impecáveis. Tudo era perfeito, perfeito demais, como um cenário montado para uma peça de teatro onde eu era a convidada especial ou a tonta da vez. Inês, que bom te ver também, disse Raíssa com aquela voz melosa que sempre usava antes de pedir algo. Suas unhas francesas perfeitas tocaram minha mão. Senti náuseas. Vimos você na TV. Incrível. Nunca imaginamos que alguém abandonada pudesse se levantar assim, que alguém que foi apagada como arquivo de lixo tivesse a coragem de triunfar. Mateus finalmente falou. Mãe, estamos muito orgulhosos. Sua voz soava vazia, como aquelas felicitações automáticas que se dão por compromisso. Orgulhosos. 4 anos sem uma única ligação, e agora orgulhosos. Bebi o vinho. Era excelente. Um chateau francês que depois pesquisei no Google. R$ 1.400 a garrafa. Curioso como o dinheiro muda o sabor das coisas. Ou talvez só mude quem se senta à sua mesa. Então, mãe. Raíssa se inclinou para a frente, seus brincos de diamante capturando a luz. Aquela galeria em Paraty. Na entrevista você mencionou que pensa em vendê-la. R$ 3.600.000. Meu Deus, é uma fortuna. Ali estava a razão real por trás desse jantar perfeitamente coreografado. Não era amor, não era arrependimento. Era simples aritmética. Uma velha com dinheiro é uma velha útil. É uma possibilidade. Respondi medindo cada palavra como veneno que poderia cuspir de volta. Beatriz me olhava estranhada. Mamãe, ela é a avó que nunca quis nos ver. A faca de carne que eu segurava quase caiu. Raíssa se apressou. Beatriz, querida, as coisas são complicadas entre adultos. Mas eu a interrompi. Pela primeira vez naquela noite de mentiras envernizadas, minha voz soou firme. Não, Beatriz. Eu quis ver vocês. Cada dia durante 4 anos eu quis ver vocês. O silêncio que caiu então foi diferente. Denso, perigoso. Porque eles sabiam que eu sabia, e eu sabia que eles sabiam que eu sabia. Esse jogo de espelhos onde a verdade se reflete infinitamente até que alguém tenha coragem de quebrar o cristal. Raíssa se recompôs rápido. Bom, o passado é passado. O importante é que estamos juntos agora. E justamente queríamos falar com você sobre algo importante, Inês. Na sua idade, administrar tanto dinheiro deve ser estressante. Na minha idade. 71 anos de experiência, dor, aprendizado. E essa mulher de 37 me falava como se eu fosse uma velha senil incapaz de contar notas. Deixei que continuasse. Deixei que tecesse sua rede de palavras bonitas e preocupação falsa. Porque eu havia aprendido algo nesses 4 anos de solidão forçada. O silêncio é a arma mais poderosa quando você sabe exatamente o que dizer e está esperando o momento perfeito para detoná-lo. Mateus assentiu a cada palavra de sua esposa. Meu filho,
O menino que criei sozinha depois que seu pai morreu, o homem que agora me olhava como um meio para um fim. Mas o que eles não sabiam, o que não podiam sequer imaginar, enquanto me serviam aquele vinho caro e sorriam com aqueles sorrisos de tubarão, era que eu também havia preparado esse jantar. Só que meu cardápio incluía um prato que eles jamais esperavam provar, e o primeiro bocado estava prestes a ser servido. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Para entender por que aquele silêncio na mesa me doeu tanto, preciso te levar comigo ao dia exato em que minha vida se partiu em duas. 15 de março, há 4 anos. Uma quinta-feira comum que se transformou no dia em que deixei de existir para minha própria família. Era tarde, quase 9 da noite. Eu estava em minha casa, aquela casa de 2 andares na Vila Madalena que José e eu compramos em 1982, quando todo o bairro cheirava a ipês roxos e os preços ainda eram razoáveis. As paredes guardavam 40 anos de memórias. As marcas de altura do Mateus no batente da cozinha, a mancha de café que nunca consegui tirar do sofá depois daquele Natal de 97. Mateus chegou com Raíssa. Vinham de Campos do Jordão, de ver aquele terreno. Aquelas 20 hectares que José havia herdado de seu pai. Terras com vista para a montanha que agora valiam 2.400.000 reais, segundo os incorporadores que rondavam a região como urubus educados. Mãe, precisamos conversar, disse Mateus. Seu tom já era diferente, distante, como se tivesse ensaiado essas palavras na frente de um espelho. Raíssa se sentou na minha sala com aquela postura de rainha que sempre teve. Calça branca de grife, bolsa que reconheci. Louis Vuitton, 10.500 reais no mínimo. Me perguntei como pagavam com o salário de escriturário do Mateus. Inês, começou ela sem esperar que meu filho falasse. Precisamos vender o terreno de Campos do Jordão. É uma oportunidade incrível. Os incorporadores oferecem 2.400.000 reais. Eu assenti devagar. É uma boa oferta, mas esse terreno tem história familiar. O avô do Mateus o comprou com o suor de... Exato, me interrompeu Raíssa. História, passado. Nós vivemos no presente, e no presente temos 2 filhos, uma casa com hipoteca e oportunidades que não podemos deixar passar por sentimentalismos. Sentimentalismos. Aquela palavra me caiu como bofetada. O que você acha, Mateus? Perguntei a meu filho diretamente. Ele se mexeu desconfortável. Mãe, Raíssa tem razão. É muito dinheiro. Poderíamos comprar um apartamento nos Jardins, investir no negócio do irmão dela, garantir a educação das crianças. Algo no meu peito se apertou. Negócio do irmão dela. Do que você está falando? Raíssa sorriu. Aquele sorriso. Meu irmão Rodrigo tem uma empresa de importações. Com um investimento de 1 milhão, poderíamos ser sócios. Os lucros seriam... Não, disse eu simplesmente. O ar mudou. Como? Disse não. Esse terreno é a herança de seu pai, Mateus. É o único bem tangível que resta dele, além desta casa. Se querem vender, é decisão sua como herdeiro, mas não vou abençoar que joguem tudo em um negócio de alguém que mal conheço. Raíssa se levantou. Está vendo? Te falei que ela ia interferir. Sempre faz isso. Sempre quer nos controlar, nos manipular com a memória de seu pai morto. As lágrimas me queimaram. Como você se atreve? Mãe! Mateus finalmente falou alto. Raíssa tem razão. Você sempre quis nos controlar. Desde que casamos, opina sobre tudo. Onde morar, como criar os filhos, no que gastar. Estamos cansados. Fiquei muda. Meu filho, meu sangue dizendo aquilo. Precisamos de espaço. Continuou com palavras que soavam decoradas. Tempo para construir nosso casamento sem sua influência. Influência. Eu sou sua mãe. Ajudei vocês quando Beatriz nasceu e vocês não tinham nem para fraldas. Cuidei das crianças cada vez que... E sempre nos cobra por isso. Raíssa cortou afiada. Cada favor vem com preço emocional. Estamos eternamente em dívida com você. A sala girava.
Se vocês se sentem assim, se acham que sou um fardo, um estorbo, não é isso, mãe. Mateus se aproximou, mas sem me tocar. Só precisamos de distância. Um tempo. Quanto tempo? Silêncio. Quanto tempo, Mateus? O que for necessário. E assim, sem mais. Como quem cancela uma assinatura de revista. Como quem bloqueia um número de telefone indesejado. Eles foram embora. Tentei ligar no dia seguinte. Bloqueada. Mandei WhatsApp. Marquinha cinza, nunca entregue. Fui até a casa deles em Moema. Não abriram, embora eu visse as cortinas se moverem. Meus netos. Beatriz, Enzo, desaparecidos como se eu nunca tivesse sido avó deles. Como se todas aquelas tardes lendo histórias, ensinando a fazer pão de queijo, cantando canções de ninar, tivessem sido apagadas com um único clique. Os aniversários passaram. Natais, Dia das Mães. Eu sozinha naquela casa grande da Vila Madalena, preparando café que ninguém tomava, pondo a mesa para fantasmas. A depressão chegou como neblina espessa. Houve dias em que não saía da cama. Noites em que discava o número do Mateus só para ouvir o sinal de ocupado e lembrar que ele existia em algum lugar, respirando o mesmo ar, mas escolhendo não compartilhá-lo comigo. Mas o que eles não sabiam era que José me havia deixado algo mais que memórias e uma casa na Vila Madalena. Me havia deixado um trunfo escondido, um lugar esquecido em Paraty que nem Mateus sabia que existia. E esse lugar se tornaria minha ressurreição. E o maior erro de cálculo deles. Há segredos que pesam como pedras no estômago, e eu guardava um que nem meu próprio filho conhecia. Quando José morreu há 6 anos, o câncer o levou em 3 meses brutais. Foi tão rápido que mal tivemos tempo de chorar antes de começar a contar heranças. O doutor Fernando Costa, nosso advogado, nos reuniu em seu escritório no centro, Mateus, Raissa e eu. As propriedades estavam claras. A casa da Vila Madalena em meu nome, avaliada em R$ 1.350.000. O terreno de Campos do Jordão em nome do Mateus, herança direta de seu avô paterno. Algumas economias que dividimos. Tudo limpo, tudo legal. Mas o doutor Costa me pediu para ficar 5 minutos depois que eles saíssem. Inês, há algo mais, disse fechando a porta. Tirou uma pasta marrom velha, daquelas que cheiram a papel antigo. José me confiou isto há anos. Disse que só você deveria saber. Dentro havia uma escritura em meu nome. Somente em meu nome. Um imóvel comercial no centro histórico de Paraty, Rua do Comércio número 47. Comprado em 1987, quando Paraty ainda era aquela cidade colonial adormecida, antes que os turistas e artistas a descobrissem, antes que os preços disparassem. Era a oficina de marcenaria do pai dele, explicou o Dr. Costa. José herdou, mas nunca usou. Ficou alugada para um ferreiro por quase nada, R$ 300 mensais. Quando o ferreiro morreu em 2015, ficou vazia. José me disse textualmente: se algo me acontecer, isto é só da Inês, que ela decida o que fazer. É a liberdade dela. Liberdade. Aquela palavra soou estranha então, sentada naquele escritório com cheiro de café velho e documentos legais. Por que ele não contou ao Mateus? Perguntei. O doutor me olhou com aqueles olhos que viram famílias demais se destruírem por dinheiro. Porque José conhecia sua nora e conhecia seu filho. Disse que Mateus é bom homem, mas fraco de caráter. Raissa o manipula como marionete. Se souberem deste lugar, vão vender para alguma bobagem e Inês ficará sem nada próprio. Me fez jurar silêncio até depois de sua morte. Guardei aquele segredo como ouro. Fui uma vez ao lugar. Um prédio colonial despintado, portas de madeira comidas por cupins, janelas quebradas. Dentro, poeira, ferramentas enferrujadas, pombos fazendo ninhos nas vigas. Um desastre lindo de 4 metros de frente por 20 de fundo, com teto de vigas originais de 1700. Não vi valor, então. Só vi trabalho, problemas, gastos. Então deixei ali fechado, com cadeado novo, esperando sem saber o quê, até me apagarem da vida deles. Os primeiros meses após o abandono foram escuros. Já te contei sobre a depressão, mas houve um momento,
Uma madrugada de julho particularmente cruel, em que acordei chorando de um sonho, onde Beatriz me perguntava por que eu a havia abandonado. Levantei tremendo, fiz café, sentei na cozinha vendo o amanhecer filtrar pelas janelas sujas que não tinha mais vontade de limpar, e pensei: posso ficar aqui morrendo devagar nesta casa cheia de fantasmas, esperando que um dia meu filho lembre que tem mãe? Ou posso fazer algo com o que José me deu sem que eu entendesse então? Posso construir minha própria vida? Liguei para o Dr. Costa às 8 da manhã. Quero fazer algo com o imóvel de Paraty. Não sei o que, mas algo. Ele me conectou com uma arquiteta jovem, Mariana Silva. 32 anos, tatuagem de borboleta no ombro, ideias malucas e energia que eu havia esquecido que existia. Mariana foi ver o lugar e voltou com olhos brilhantes. Inês, isto é uma joia. Localização perfeita, estrutura colonial autêntica. Paraty está explodindo com turismo cultural. Podemos fazer algo incrível. Não tenho muito dinheiro, avisei. Temos criatividade. Isso vale mais. Investi minhas economias completas. R$114.000. Tudo que havia guardado durante anos de aulas de tricô, de vender bolos no Natal, de cortar gastos. Mariana desenhou raízes artesanais, galeria e loja de arte brasileira contemporânea. Resgatamos as vigas originais. Pintamos paredes de branco puro para que as peças se destacassem. Contatamos artistas locais. Ceramistas de Cunha, tecelões de lã do Vale do Jequitinhonha, pintores jovens sem espaço para expor. Aprendi tudo do zero. Aos 68 anos, fiz cursos de redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok. Mariana me ensinava com paciência. Olha, aqui você posta a foto, aqui coloca as hashtags. Trabalhei 12 horas por dia. 70 anos limpando, arrumando, vendendo, sorrindo quando por dentro ainda sangrava pelos meus netos perdidos. Mas algo aconteceu devagar, como planta crescendo sem que você note até que um dia tem flores. O primeiro mês vendemos R$8.000. O segundo, 23 mil. No sexto mês, um casal de Miami comprou 3 peças por R$42.000. Os artistas começaram a me procurar. As revistas locais nos visitaram. Um blog de viagens nos mencionou. E Raízes Artesanais cresceu como aquele segredo que José me deixou. Devagar, sem barulho, mas firme. 3 anos depois, a galeria gerava R$840.000 anuais. Tinha 4 funcionários, exposições permanentes de 30 artistas, contratos com pousadas boutique. E eu, Inês Ferreira, a velha abandonada que chorava de pijama sem lavar, havia me tornado empresária cultural. Mas meu filho não sabia de nada disso. Ninguém da minha vida antiga sabia. E essa ignorância deles se tornaria minha vingança mais doce. Novembro, ar fresco de primavera em Paraty. Eu arrumando uma exposição nova de fotografia contemporânea quando Mariana entrou correndo. Inês, você não vai acreditar. Te vi na TV. Ela mostrou o celular. Era uma reportagem do Fantástico sobre empreendedorismo feminino depois dos 60 anos. E lá estava eu, sendo entrevistada na galeria há 2 semanas. Achei que nunca fosse ao ar. A repórter me apresentava Inês Ferreira, de viúva esquecida a empresária cultural aos 71 anos. Mostravam a galeria, as peças de artesanato, turistas comprando, e eu falando. Aos 67 anos me encontrei completamente só. Pude ficar me lamentando. Escolhi criar. A arte me salvou quando minha família não pôde ou não quis. Não mencionei nomes, não falei do abandono diretamente, mas quem assistisse nas entrelinhas entenderia. A reportagem falava da galeria, do sucesso comercial. E ali, no final, a frase que mudaria tudo. A repórter narrava: Ferreira está considerando ofertas para vender raízes artesanais, avaliada atualmente em R$3.600.000, para se aposentar e focar em projetos pessoais. R$3.600.000. Na televisão? Público? É verdade que você pensa em vender? Perguntou Mariana preocupada. Há uma galeria de Porto Alegre interessada. Conversamos. Nada concreto. Era verdade. Mas também não era minha prioridade. Eu gostava de trabalhar.
me mantinha viva. O que não esperava era que o Fantástico tivesse milhões de telespectadores, que o vídeo viralizasse nas redes sociais, que clipes fossem compartilhados no WhatsApp e Instagram, que chegasse nos jardins. Naquela noite, eu estava no meu apartamento pequeno em Paraty, o que aluguei para não estar viajando constantemente para a Vila Madalena. Preparava chá de camomila. Eram 9h47 da noite. Sei por que olhei o relógio quando o celular vibrou. Número desconhecido. Mensagem de WhatsApp. Abri sem pensar. Sogra, quanto tempo! Que orgulho ler sobre você na revista Exame. Mateus e eu queremos nos reconectar. Jantar em família amanhã, 8 da noite. Nossa casa nova nos jardins. As crianças sentem muito sua falta. Por favor, venha. É importante conversar. Mando o endereço. Um abraço, Raissa. A xícara de chá caiu. O líquido quente se derramou sobre meus pés. Não senti. 4 anos. 1460 dias de silêncio absoluto. E agora, 12 horas depois de me ver na TV falando em 3.600.000 reais, ela escrevia. Não mencionou os aniversários ignorados, os natais sozinha, os dias das mães em que chorei até ficar sem lágrimas. Não pediu perdão, não explicou nada. Só é importante conversar. Sentei no chão entre o chá derramado e os pedaços de xícara quebrada. E ri. Uma risada amarga que saiu de um lugar escuro do peito, porque entendi com clareza brutal. Nunca havia deixado de existir para eles. Simplesmente não havia tido valor monetário. Mas agora que a TV mostrava que eu valia milhões, de repente sentiam minha falta. Passei a noite sem dormir olhando o teto, calculando. Porque 4 anos sozinha me ensinaram a pensar friamente. Podia ignorar a mensagem, bloquear o número, seguir com minha vida nova. Podia ir e confrontá-los, gritar toda a dor acumulada. Ou podia ir e jogar o jogo que eles começaram. Só que desta vez eu conhecia as regras melhor que eles. Liguei para o Dr. Fernando Costa às 7 da manhã. Fernando, preciso de um favor grande e preciso rápido. Diga, preciso investigar meu filho e minha nora. Tudo. Movimentações bancárias dos últimos 4 anos, propriedades, dívidas, investimentos. Quero saber no que gastaram os 2.400.000 do terreno. Silêncio do outro lado. Depois, Inês, tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo. Vai doer o que eu encontrar. Nada pode doer mais que ser apagada, Fernando. Agora só quero a verdade. Contratei um investigador particular. André Mendes, ex-polícia federal. Sério, eficiente, caro. Me custou 24.000 reais seu trabalho durante 2 semanas. E o que encontrou me deu as armas que eu precisava. Documentos falsificados, fazendo parecer que José tinha dívidas com credores particulares. Dívidas de 690.000 reais que deviam ser pagas urgentemente. Aqueles credores nunca existiram. Os documentos foram forjados. Assinaturas do José feitas com software, datas impossíveis porque José já estava morto quando supostamente assinou. Os 690.000 foram direto para uma conta bancária nas Ilhas Cayman, em nome de Raissa Sanches Romero. André também encontrou e-mails entre Raissa e sua irmã Rayane. Quer que leia alguns? E leu. Rayane, já quase convenci o Mateus. O idiota acredita em tudo que digo. Assim que vendermos o terreno, me livro da velha. Ela sempre foi o problema. Mateus sem a mãe dele é fácil de manipular. Ou este outro. Falei para as crianças que a avó está doente da cabeça, que é perigosa. Mateus confirmou porque tem medo que eu o deixe. É tão fraco que dá pena. Havia mais. Muito mais. Gravações de uma festa onde Raissa admitia ter falsificado documentos, transferências bancárias, compras de luxo em Miami com dinheiro que supostamente era para investimento. Um Rolex de 60.000 reais, bolsas Hermès. Uma viagem à Europa que custou 105.000 reais. E o melhor, nunca existiu tal negócio de importações do irmão dela. Rodrigo trabalha como motorista de aplicativo. Sempre trabalhou assim. O investimento de 1 milhão que supostamente deram a ele jamais existiu. Esse dinheiro ficou com Raissa em sua conta pessoal,
escondido até do Mateus. André me entregou tudo organizado em pastas, provas suficientes para processos criminais. Falsificação ideológica, lavagem de dinheiro, apropriação indébita. O que você vai fazer com isso? Perguntou ele. Sorri, aquele sorriso que havia praticado na frente do espelho. Vou jantar com minha família. Voltemos àquele jantar. Raissa acabara de mencionar casualmente os 3.600.000 da galeria. As crianças me olhavam como estranha. Mateus evitava meu olhar. Então, mãe, Raissa se inclinou novamente. Seríamos práticos. Você tem 71 anos. Não tem outros filhos. Não tem outros netos. Tudo o que você tem eventualmente será do Mateus. Então, por que esperar? Nos ajude agora que precisamos. Estendeu as mãos como quem oferece acordo de negócios. Podemos fazer investimentos em nome conjunto, garantir o futuro das crianças, garantir sua velhice conosco cuidando de você. Ali estava o plano verdadeiro. Quanto vocês precisam? Perguntei. Raissa sorriu. Vitória antecipada. Com 3 milhões poderíamos pagar a hipoteca completa do apartamento e investir em algo estável. As crianças teriam fundo educacional. 3 milhões. Quase tudo que vale a galeria. Mas colocaremos tudo em nome do Mateus e seu, legalmente protegido. Seria investimento familiar, não presente. Era brilhante em sua estupidez. Realmente achavam que eu engolaria aquilo. Deixem-me pensar, disse calmamente. Sério? Mateus se iluminou. Mas antes tenho uma pergunta. Pode ser? A que quiser, mãe. O que aconteceu com os 2.400.000 do terreno de Campos do Jordão? A temperatura caiu. Já te dissemos. Raissa falou pelo Mateus. Entrada do apartamento, gastos, o negócio do Rodrigo. O negócio do Rodrigo faliu. Silêncio. Porque eu investiguei. Contratei um investigador particular, André Mendes, muito profissional. Me custou R$ 24.000, mas valeu cada centavo. Mateus ficou branco como papel. Ele encontrou coisas interessantes. Continuei tirando papéis da minha bolsa. Por exemplo, que o terreno foi vendido por R$ 2.400.000. Correto. Mas que antes de vender, vocês dois falsificaram documentos, fazendo parecer que José tinha dívidas com credores particulares. Dívidas de R$ 690.000 que deveriam ser pagas urgentemente. Raissa se levantou. Isso é mentira. Não temos que ouvir isso. Sente-se. Ordenei com voz que não admitia discussão. Ou juro por Deus que ligo para a polícia agora mesmo. Ela se sentou devagar. Aqueles credores nunca existiram. Os documentos foram falsificados. Meu advogado os revisou. Assinaturas do José feitas com software. Datas impossíveis porque José já estava morto quando supostamente assinou. Mateus começou a chorar. Lágrimas silenciosas de homem encurralado. Os 690.000 foram direto para a conta bancária nas Ilhas Caimán, em nome de Raissa Sanches Romero. Também encontrei as transferências. Beatriz e Enzo me olhavam agora com atenção total. Além disso, tirei mais papéis. Encontrei e-mails entre Raissa e sua irmã Rayane. Querem que eu leia alguns? Raissa estava pálida. Li alto. Rayane já quase convenci o Mateus. O idiota acredita em tudo. Assim que vendermos o terreno, me livro da velha. Mateus sem a mãe é fácil de manipular. Mateus soluçava abertamente agora. Ou este. Falei para as crianças que a avó está doente da cabeça, que é perigosa. Mateus confirmou porque tem medo que eu o deixe. É tão fraco que dá pena. Beatriz olhava para a mãe com horror. Então, disse guardando os papéis. Antes de me pedirem dinheiro, expliquem onde estão meus 2.400.000. Porque esse dinheiro era herança do meu marido e vocês roubaram com documentos falsos. O silêncio que seguiu era da verdade impossível de negar. Raissa tentou se recuperar com desespero de animal encurralado. Esses documentos são falsos. Seu investigador mentiu. Pode nos processar e não vai provar nada. Tem certeza? Porque André também conseguiu gravações. Lembra da festa de aniversário da sua irmã há 2 anos? Alguém deixou o celular gravando acidentalmente. Casualidades da vida. Coloquei play no meu celular. A voz de Raissa saía clara.
Óbvio que falsifiquei os documentos. O que ia fazer? Mateus nunca teria vendido se eu não inventasse que havia dívidas urgentes. José, por sorte, morreu sem deixar tudo em ordem. Foi fácil adicionar uns papeizinhos. Pausei a gravação. Beatriz chorava em silêncio. Enzo a abraçava sem entender completamente, mas sentindo que algo terrível se rompia. "Há mais", disse sem emoção. Conversas de WhatsApp que André recuperou de backups na nuvem, transferências bancárias, compras de luxo em Miami com dinheiro que supostamente era para investimento. Um Rolex de 60 mil reais. Bolsas Hermès. Uma viagem à Europa ano passado que custou 105 mil reais. Cada número era uma bofetada. E o melhor, continuei, é que encontrei contratos do negócio do Rodrigo. Sabe o que André descobriu? Que nunca existiu tal negócio de importações. Rodrigo trabalha como motorista de Uber. Sempre trabalhou assim. O investimento de 1 milhão que supostamente deram a ele jamais existiu. Esse dinheiro você guardou na sua conta pessoal, Raíssa, escondido até do Mateus. Meu filho levantou o rosto destruído para sua esposa. É verdade? Ela não respondeu. Não precisava. Onde está esse dinheiro, Raíssa? Perguntou Mateus com voz quebrada. Se gastou, respondeu ela defensiva. Manter este estilo de vida é caro. Aparências importam. Você gastou 1 milhão em aparências, Mateus gritou. Nunca o havia ouvido gritar assim. Não só eu. Foi para você também, para as crianças, para suas bolsas, suas viagens, suas amigas do clube de tênis. Completei eu. André tem o detalhamento. 36 mil reais em tratamentos de beleza em 2 anos. 24 mil em roupas por temporada. 18 mil em restaurantes mensais. Os números caíam como marteladas, e enquanto você gastava minha herança roubada, olhei Raíssa com desprezo que não sabia que podia sentir. Eu comia arroz e feijão em Paraty. Economizava cada real para construir a galeria. Trabalhava 12 horas por dia aos meus 68 anos. Me virei para Mateus. E você? Você sabia. Talvez não os detalhes, mas sabia que algo não batia. Nunca perguntou, nunca suspeitou. Ela me disse que eu confiei, gaguejou ele. Confiou porque era mais fácil que enfrentá-la. Porque sempre foi fraco, Mateus. E eu tive culpa nisso. Te criei assim, te superprotegendo. Seu pai me avisava. Você está deixando ele mole, Inês. Um dia uma mulher vai manipulá-lo e ele não vai conseguir se defender. Mateus chorava como criança pequena. Meu filho de 42 anos chorando em seu apartamento de 5 milhões e 400 mil reais, comprado com dinheiro roubado. Beatriz de repente falou. Vó, nós não sabíamos de nada disso. Eu sei, minha filha. Vocês são vítimas também. Mentiram para vocês. Tiraram sua avó, ensinaram vocês a viver em mentiras. Enzo perguntou com vozinha. Então você queria nos ver? Essa pergunta me destroçou. Cada dia, meu amor. Cada maldito dia. Raíssa tentou recuperar controle. Isso é ridículo. Vai nos denunciar por falsificação? Vá em frente. Será sua palavra contra a nossa. E Mateus é seu filho. Realmente quer vê-lo na cadeia? Não, disse calmamente. Não quero ver Mateus na cadeia. Ela sorriu. Vitória prematura. Quero algo melhor. Quero justiça, quero verdade e quero meus netos. Como? Sei exatamente o que fazer com toda essa informação. Posso levar vocês 2 para a prisão. Falsificação ideológica, lavagem de dinheiro. Estamos falando de 6 a 12 anos de cadeia, segundo meu advogado. O Dr. Costa conhece juízes. Isso andaria rápido. O silêncio era de pânico puro. Fiz pausa dramática. Podemos negociar. O que você quer? Raíssa perguntou derrotada. Primeiro, divórcio. Imediato. Mateus e você se separam. Ele pede guarda compartilhada das crianças. Você não briga. Isso é... Não estou negociando, Raíssa. Estou ditando termos. Sigo? Ela assentiu, me odiando com os olhos. Segundo, este apartamento se vende. O dinheiro da venda vai inteiro para fundo fiduciário para a educação de Beatriz e Enzo. Eu administro esse fundo. Vocês não tocam R$1. E onde vamos morar? Perguntou Mateus.
Você vai morar na casa da Vila Madalena comigo com as crianças. Alugaremos um lugar menor até você se estabilizar economicamente. E eu? Perguntou Raíssa. Você vai para onde quiser, mais longe dos meus netos. Terá regime de visitas supervisionadas 2 vezes por mês em lugar público. Você não pode. Claro que posso. Porque tenho provas que você mentiu para as crianças sobre mim, que os manipulou psicologicamente. Qualquer juiz de família me dará razão, especialmente quando vir que você roubou a herança do avô deles. Raíssa me olhava com ódio puro, mas estava encurralada. Terceiro, você paga terapia para as crianças, terapia familiar para o Mateus. Do seu próprio dinheiro, do que sobrou escondido. Não tenho mais nada. Tem sim. André encontrou outra conta. Na Suíça desta vez. $400 mil. R$ 2.400.000 aproximadamente. Dinheiro que Mateus também não sabia que existia. Mateus olhou para sua esposa como se fosse monstro desconhecido. Se aceitar esses termos, não apresento as acusações. Guarda sua liberdade e um pouco de dignidade. Se não aceitar, amanhã mesmo está tudo nas mãos do Ministério Público. O que escolhe, Raíssa? Liberdade com humildade ou cadeia com orgulho? Raíssa me olhou com olhos de cobra venenosa que sabe que cortaram sua cabeça, mas ainda tenta morder. Você tem até amanhã às 6 da tarde para decidir. Aqui está meu número novo. Dei uma cartão de visita da galeria. Um WhatsApp com a palavra aceito é suficiente. Caminhei para a porta. Beatriz me seguiu. Vó, podemos ir com você? Meu coração se apertou. Ainda não, minha filha. Mas logo, muito logo. Enzo também se aproximou. Me abraçou com força de criança que recupera algo perdido. Senti sua falta, mesmo não lembrando bem de você. Chorei então, sem controle. Abracei meus netos naquele apartamento de luxo construído com mentiras e senti que algo se curava. No dia seguinte, às 13h47 da tarde, chegou a mensagem. Aceito, Raíssa. 2 palavras. Derrota completa. 18 meses depois daquele jantar, a vida encontrou seu ritmo novo. Não perfeito, cicatrizes ficam, mas funcional, quase bonito em sua imperfeição. Mateus se tornou pai presente. Não o pai ideal, mas um que tenta. Levava Enzo ao futebol aos sábados cedo. Ajudava Beatriz com matemática, embora sempre fosse ruim com números. Cozinhava às quintas, mal, mas cozinhava. Os papéis de divórcio saíram em 2 semanas. Mateus os assinou sem questionar. Raíssa também, com advogado próprio que revisou tudo e avisou que brigar seria pior. O apartamento foi vendido. Em 1 mês, tínhamos comprador, um casal de americanos aposentados. R$ 5.700.000. O mercado havia subido. Os 5.700.000 foram direto para o Banco do Brasil. Fundo fiduciário irrevogável em nome de Beatriz Ferreira Sanches e Enzo Ferreira Sanches. Para educação universitária, pós-graduação, primeiro carro, primeiro apartamento. Eu como administradora até completarem 25 anos. Mateus e as crianças se mudaram para a Vila Madalena comigo. A casa que estivera vazia há 4 anos de repente tinha vida de novo. Mochilas na entrada, risadas na cozinha, brigas de irmãos pelo controle remoto. Reformei o 2º andar. Os quartos velhos viraram espaços para eles. Beatriz escolheu verde menta para suas paredes. Enzo quis azul royal com estrelas fluorescentes no teto. Contratei a psicóloga doutora Medina. 3 sessões semanais. Uma individual para cada criança. Uma familiar às sextas. Mateus também ia sozinho às terças. Os primeiros meses foram difíceis. Beatriz tinha pesadelos. Enzo fazia birras sem razão. Mateus caminhava pela casa como zumbi em luto. Mas devagar, muito devagar, algo se curava. Mateus conseguiu emprego novo. Menos salário que o inventado por Raíssa, mas honesto. Gerente de depósito em empresa de logística. R$ 14.000 mensais. Suficiente para pagar sua parte dos gastos em casa. Raíssa cumpriu. Visitava as crianças 2 sábados por mês em shopping no Morumbi. 2 horas supervisionadas por assistente social.
As crianças iam por obrigação os primeiros meses. Depois, Beatriz começou a cancelar. Não quero ir, vó. Me faz sentir mal. Não a obriguei. Enzo continuava indo, mais por pena que por amor, acho. A galeria continuava crescendo. Mariana cuidava do dia a dia. Agora eu viajava menos. Preferia estar na Vila Madalena com meus netos. Uma oferta chegou de Curitiba. 4.500.000 pela galeria. Rejeitei. Não é pelo dinheiro já, expliquei para Mariana. É porque é minha. Porque construí quando todos pensaram que eu estava acabada. Além disso, ela sorriu. Precisa mostrar para seus netos que mulheres constroem impérios. Exato. 1 ano depois daquele jantar terrível nos jardins, Beatriz ganhou o concurso de pintura juvenil. Sua obra, Raízes Partidas, mostrava uma árvore com metade das raízes cortadas, mas nova vida crescendo. A exposição foi na minha galeria. Artistas profissionais, críticos, turistas, e minha neta de 13 anos explicando sua peça com confiança, que me lembrou de mim mesma. Esta pintura fala de famílias que se quebram, mas também se reconstroem, disse Beatriz. Fala da minha avó, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Chorei, obviamente. Mariana me passou lenços. Mateus estava ali num canto observando. Nossos olhares se encontraram. Ele assentiu. Não era perdão completo, mas era reconhecimento. Era respeito. Enzo começou a aprender marcenaria com seu Ezequiel, mestre de 78 anos. Faz móveis lindos. Já vendeu 4 peças. Tem 14 anos. A venda final da galeria aconteceu em março, exatamente 4 anos depois de me apagarem. Uma rede internacional de galerias ofereceu 6 milhões de reais. Aceitei. Já não precisava provar nada. Nem a mim, nem a ninguém. Distribuí assim: 1.800.000 para o fundo fiduciário de Beatriz e Enzo. Sua educação estava mais que garantida. 600.000 para Mateus com condição. Terapia completa, trabalho estável durante 2 anos e nunca emprestar R$1 para Raíssa. 600.000 para a fundação que criei. Mulheres Levantadas, para apoiar empresárias acima de 60 anos iniciando negócios. Bolsas, capacitação, microcréditos sem juros. 900.000 investidos para gerar renda. Minha aposentadoria. 2.100.000 guardados para emergências, para a vida, para o que vier. Recebi uma carta inesperada de Raíssa. Escrita à mão desde Florianópolis. Inês, não espero resposta. Só preciso escrever isto. Você tinha razão em tudo. Fui manipuladora, mentirosa, ladra. Destruí minha família porque pensava que dinheiro era o único que importava. Agora vivo em Florianópolis, casada com um homem que me dá tudo material e estou mais vazia que nunca. Meus filhos não me ligam. Quando ligo, eles falam curto. Obrigados. Perdi Beatriz e Enzo completamente. E o pior é que sei que é culpa minha. Não peço perdão. Seria absurdo. Só queria que soubesse que você tinha razão. O dinheiro não compra nada real, e eu troquei tudo real por dinheiro. Espero que meus filhos sejam felizes com você. Sei que serão porque você sabe amar de verdade. Eu nunca soube, vivi, li a carta 3 vezes, senti nada. Nem satisfação, nem dor, nem pena. Só vazio onde antes havia ódio. Guardei a carta na gaveta. Não respondi, mas guardei, porque era fechamento. Hoje, escrevendo isso, tenho 73 anos. A Fundação Mulheres Levantadas apoiou 43 empresárias mais velhas. 3 delas já têm negócios gerando mais de R$300.000 anuais. Beatriz estuda artes na USP. Mora comigo ainda. Não tem pressa de sair. Por que iria, vó? Aqui está minha família. Enzo aprendeu marcenaria, faz móveis lindos. Tem 14 anos. Mateus tem parceira nova. Ana Paula, divorciada, 2 filhos. Mulher tranquila que cozinha bem e não pede o que não tem. Se dão bem. Devagar, sem pressa. Saio com um senhor às vezes. Alberto, arquiteto aposentado, viúvo. Tomamos café às quintas, vamos ao cinema. Nada sério. Companhia agradável. A vida não é perfeita. Há dias que dói as costas, dias que sinto falta do José com força que me dobra. Dias que a solidão pesa.
mas são menos que os dias bons. Os dias onde Enzo me mostra móvel novo que fez. Os dias onde Beatriz chega com amigas e cozinham na minha cozinha. Os dias onde simplesmente existo, em paz, na minha casa, na minha vida, que ninguém pode me tirar, porque construí eu mesma. Me perguntam às vezes em entrevistas da Fundação: o que você diria para mulheres mais velhas passando por abandono familiar? E respondo sempre igual: que o amor de família não é garantia, que o sangue não obriga a nada, que você pode ser apagada das vidas de gente que pensava que te amaria sempre. Mas também que você tem escolha. Pode ficar na cama chorando esperando que voltem, morrendo devagar de esperança envenenada. Ou pode se levantar, limpar as lágrimas e construir algo que seja só seu. Tão seu que ninguém possa tirar nunca. Não será fácil. Doerá. Haverá noites de insônia e dias de querer desistir. Mas do outro lado está a dignidade, a paz, a certeza de que você vale mais do que te fizeram acreditar. E acreditem, essa certeza é mais valiosa que qualquer herança, qualquer apartamento nos jardins, qualquer amor que você tenha que mendigar. Esta é minha história. Não termina com vingança espetacular, termina com algo melhor. Eu me conhecendo, me respeitando, vivendo em meus próprios termos. Me apagaram como se eu nunca tivesse existido. E renasci como alguém que nunca poderão apagar de novo. Porque agora sei meu valor. E esse conhecimento, irmãs, é o verdadeiro poder. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.